Paz, meus irmãos, é um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando mais uma vez o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui no nosso último momento, no nosso último encontro de quarta-feira. Nós leremos então uma passagem bíblica agora e depois nós vamos orar, clamar a Deus, louvar ao Senhor e clamar a Deus pelo perdão dos nossos pecados, ok? Vamos lá, abrir João capítulo 10, João 10, tá? Diz assim a palavra de Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e lhes seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, porque fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquele que estava falando. Pois Jesus lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Esse é o nosso texto que nós leremos. Nós lemos e mostra claramente esse poder de Jesus de ter as ovelhas por ser o bom pastor, por ser aquele que cuida dessas ovelhas. Jesus é esse poderoso. Esse é o bom pastor do Salmo 23. É aquele que, no meio das dificuldades das ovelhas, as ovelhas podem olhar para o alto e ver Jesus cuidando delas. Ele não é um mercenário. Ele não é alguém que pensa somente nele, mas ele é aquele que se doa para que possamos, como ovelhas, ter a vida dele. Então nós vamos orar a Deus, nós vamos agradecer a Deus pelo Deus maravilhoso que Ele é. E nós vamos pedir para que Ele fale aos nossos corações, para que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e fale conosco, ok? Vamos orar. Deus Santo, nós bendizemos a Ti pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Tu és o Deus digno de toda honra e de toda glória. O Senhor é o Deus que ouve, Senhor Deus, o nosso clamor, que se importa conosco, que não nos deixou na situação pecaminosa, mas nos trouxe para perto de Ti, por isso Te adoramos em espírito e em verdade. E clamamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor primeiramente perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as muitas vezes, ó Pai, que negligenciamos o que o Senhor deseja conosco, Pai. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo
limpa os nossos corações, limpa as nossas vidas, ó Pai, e nos faz, em nome de Jesus, cada vez mais próximos a Ti. Por isso, nós clamamos porque queremos que o Senhor ouvirá as nossas orações. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ler agora o nosso estudo, Salmo de número 11. Salmo de número 11, tá? 7 versículos. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois a minha alma? Foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência e a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e o vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, e ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Este é um salmo muito interessante, cantado por Davi, e ele é dividido em algumas estrofes, ele é dividido de algumas maneiras bem interessante para nós entendermos, tá? Nós vamos ver no verso de 1 a 3 esse medo de Davi, medo e insegurança no meio das dificuldades, no meio das lutas. Mas do verso 4 ao 6 nós temos então a soberania de Deus, o cuidado de Deus, aonde ele coloca essa esperança. E no verso 7 nós temos falando então o salmista falando sobre a justiça divina, a ação diante dessa luta, dessa injustiça, tá? O salmo então ele começa nos dizendo, Davi começa a confrontar os conselhos, o conselho de fugir diante do perigo. Davi ele não quer fugir diante do perigo. Ele quer mostrar ali para nós que ele tem uma confiança inabalável diante do Senhor, mesmo se os fundamentos estiverem totalmente destruídos. Nós vemos isso no verso 3, por exemplo. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O que pode nos fazer? Né? E ele entende que mesmo que diante dessa devastidão, ele confia e não vai fugir diante da luta. Porque ele entende que a luta não é contra ele, mas contra Deus, tá? Os inimigos estão contrários ao Davi, mas não por causa do Davi em si, mas pelo Deus que ele segue. Então, ele quer explorar essa fé em Deus, a fé nas promessas de Deus, e quer que isso seja algo presente em sua vida, mesmo diante das complicações, diante dos problemas. Então ele começa dizendo no verso 1, por exemplo, essa angústia que ele está no coração, que a alma dele está dizendo, foge como pássaro para o teu monte. Então, diante desse desespero, o coração dele, a vida dele está dizendo, foge como um pássaro, foge dali. É a tentação de fugir. Ele está discutindo isso. Ele tem esse problema, mas ele quer mudar isso. Isso me lembra, meus irmãos, a história de vários missionários deste mundo, né? de várias pessoas que sofrem perseguição. Nós temos Daniel na Babilônia, que foi levado cativo para a Babilônia, enfrentou várias provas, mas
permaneceu firme. Nós temos cristãos primitivos sobre o Império Romano. Nós temos alguém mais próximo, um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo que levantou contra o regime nazista. Nós temos também nessa época Corrie ten Boom, que durante a Segunda Guerra Mundial ela abrigou juntamente com sua família os judeus dos holocaustos, então, por causa da sua fé, por causa da sua perseverança, mesmo diante das lutas, das perseguições, permaneceu firme. Mas nós temos aqui, meus irmãos, eu queria trazer a história da Meriam Ibrahim, uma mulher do Sudão, que tem uma história bem interessante. Meriam Ibrahim é uma mulher sudanesa, como eu disse, que ela tornou-se conhecida no mundo todo por volta de 2014, ali foi quando ela teve a sua liberdade, porque ela negou-se a deixar a Cristo, tá? Ela nasceu numa família de pai muçulmano, de mãe cristã, e apesar de seu pai ter abandonado a sua família muito jovem, pela lei do Sudão, ela era considerada muçulmana porque o seu pai era muçulmano. Então, Meriam foi criada numa veia cristã ortodoxa, mas perante a lei do Sudão ela era muçulmana. Então ela resolveu se casar com Daniel Wani, que é um cristão também sudanês. Só que alguns familiares do seu pai a acusaram de apostasia e de adultério por se casar com um cristão. Okay? Segundo a lei, né, sudanesa, né, o casamento não foi validado e ela foi colocada a julgamento e ela foi sentenciada ao enforcamento por apostasia e 100 chibatadas por adultério. E durante esse período de condenação, de julgamento e condenação, ela estava grávida de 8 meses. Agora se coloca no coração dessa mulher, de outros tantos da história, diante das perseguições, diante dos medos, a alma muitas vezes diz: foge como um pássaro para as montanhas, saia dali. Fala, poxa, só falar negar, olha só, é só negar. Fala o que eles querem ouvir, mas no seu coração você permanece cristã, mas fala o que eles querem só porque você está grávida de 8 meses. Essas lutas constantes do coração é presente também não somente no coração nosso, do ser humano, mas às vezes de pessoas no tempo bíblico que a gente tem uma estima muito alta, né? Poxa, Davi foi a pessoa muito importante, era quase um super-herói, né? Tá lá nos heróis da fé, tantos e tantos. Mas essa angústia, essa dúvida é presente constantemente na vida do cristão, de Davi, de Meriam, de tantos outros, né? Mas a força deles se encontram, então, diante desse medo, dessa insegurança, se encontram diante da soberania de Deus, porque este é o fundamento. Por mais que eles sintam que os fundamentos estão destruídos, mas o fundamento, o alicerce principal é a soberania de Deus. Deus está no seu santo templo. O próprio salmista nos mostra isso, o próprio Davi, no verso 4, fala isso. Afirmar que Deus não está distante, Ele observa e governa de tudo do céu. Ele está presente, Ele vê toda a situação. E Ele vê, por exemplo, a história de Meriam Ibrahim. E durante o seu julgamento, ela se recusou repetidamente a renunciar ao cristianismo em troca da sua liberdade, afirmando então corajosamente perante o tribunal que ela era cristã e nada mais.
Miriam deu à luz a uma menina que se chamou Maia, diante desse julgamento, dessa condenação. E quando ela estava acorrentada no chão da sua cela, da prisão, tiraram uma foto dela amamentando a Maia, o seu bebê. Isso comoveu todas as pessoas do mundo, um grande protesto internacional, pedidos de libertação, e em 2014 todo o governo do Sudão, ele anulou toda a condenação de Miriam em junho de 2014. E ela e sua família hoje moram nos Estados Unidos. Deixaram o Sudão e vivem nos Estados Unidos. Hoje, Miriam, ela trabalha com essa assistência e dá testemunho sobre essa liberdade religiosa e a liberdade de expressão. E por que ela conseguiu perseverar tanto? Por que ela seguiu firme? Por causa de entendimento da soberania de Deus. Este fundamento é inabalável. Nós vemos isso no verso 4 e 6, e o próprio salmista nos mostra isso. Ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, e seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor é a prova de que põe a prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo, e vento abrasador será parte do seu cálice. Aqui já tem uma visão meio escatológica também do texto, né? Então, mostra a questão da justiça. Deus examina e julga plenamente os homens e as suas ações. Deus está fazendo isso. E essa justiça divina entra em ação no verso 7, quando diz: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os retos contemplarão a sua face. A ameaça dos ímpios, Deus prepara e executa seu julgamento sobre os ímpios. E a promessa de Deus é que o amor pela justiça de Deus assegura que ele não deixará que o mal, seja ele através do homem mau, ou seja o mal que está no mundo, se torne impune. Pelo contrário, ele vai trazer punição sobre isso. Eu gosto muito desse texto, dessa visão, porque ele mostra que mesmo diante dessas dificuldades, Davi, ele era gente como a gente, né, como diz. Ele era homem, ele sentia medo, ele tinha esses problemas. Nós vemos histórias de perseguição, histórias de cristãos passando por essas dificuldades, que vivem isso, que têm esses momentos de dúvidas, com certeza, mas permanecem firmes diante da luta. Mas é muito interessante, meus irmãos, nós vemos Cristo aqui nesse texto. Porque Cristo enfrentou as adversidades e as dificuldades. Ele enfrentou os perigos, os desafios, e ele escolheu confiar e não fugir da missão. E ele escolheu tanto, meus irmãos, que ele se diz, como lá no Salmo, em João 10, ele se coloca como bom pastor, e ele sabe como, por ser o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. A cruz é a garantia que através da morte de Jesus, Deus demonstrou que ele está no controle absoluto de todas as coisas, inclusive desses males e das injustiças desse mundo. Deus está no controle, meus irmãos. Deus não perdeu o controle. Ele está sentado no seu santo trono, governando sobre tudo e sobre todos. E na cruz de Jesus, Cristo satisfez toda essa demanda de justiça, e agora ele reina, garantindo justiça para aqueles que confiam nele. Por isso que no meio das perseguições, no meio das dificuldades, no meio das lutas, como dessa irmã da Miriam, ela consegue permanecer firme. Por isso que diante de tudo isso,
Pastor Saed Abedini, um iraquiano, permaneceu firme. Por isso que Alaram Popov, um búlgaro que passou 13 anos em prisões comunistas, permaneceu firme. Por isso que Richard Urbrand, o pastor romeno que foi torturado por 14 anos contra a opressão comunista, permaneceu firme. Por isso que nós temos cristãos contemporâneos firmes neste momento de perseguição. No estado que nós estamos aqui, nesse país no sul da Índia, no sul da Ásia, existem aqui vários pastores presos também por pregar o Evangelho. Por pregar o Evangelho. Dizem que cerca de 250 pastores estão presos por pregar o Evangelho. Essas perseguições físicas às vezes não tornam tão presente para nós quando estamos aí no Brasil. Mas nós passamos por outras dificuldades. Pelo comodismo, por doenças, por tantas coisas que vão minando as nossas vidas e às vezes minam a nossa confiança em Deus. Que às vezes parece que esses fundamentos estão abalados, como diz o salmista no verso 3, ou que fala, nossa alma fala, foge para o monte, não enfrente isso. Mas, meus irmãos, o verdadeiro fundamento não é abalado. O fundamento de Deus, a soberania de Deus, esse não é abalado. Esse permanece firme, esse permanece íntegro, inteiro, todo, porque Ele é o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. E Cristo Jesus é aquele que reina e que mostra essa ação de Deus de governo. Isso é fantástico, meus irmãos. Isso nos dá a confiança em seguir diante das dificuldades, diante das lutas, das opressões e dos males deste mundo. É porque um dia esse Deus tão maravilhoso olhou para nós e decidiu não nos deixar como nós estávamos, mas nos amou. E um dia os males desse mundo vão acabar. E os retos contemplarão a face de Deus. Que Deus tenha graça e misericórdia sobre nós e que possamos nos encontrar retos diante dele. Deus abençoe meus irmãos, Deus fortaleça e Deus dê um resto de semana maravilhoso. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, que é rica, que é eficaz, e obrigado pelo cuidado do Senhor. Eu clamo, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor se faça presente em nossas vidas, para que possamos entender, Senhor Deus, a cada dia o cuidado do Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, para que possamos, Senhor Deus, viver cada dia pleno contigo. Eu oro, Senhor Deus, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão desempregados, para que no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio do momento de choro, sentir que os fundamentos estão destruídos, que eles possam olhar para o alto e ver o Senhor sentado governando, e que Cristo satisfez ao Senhor toda a justiça. Que a fé permaneça inabalável, como de tantos cristãos que são perseguidos neste mundo. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo dia para todos. Forte abraço.